Tu sabe que vai fazer coisa aqui, né? O quê? Hã? Vai gravar no OBS aqui pra Vai noite. gravar? Vai gravar? Se sair... É. Então se vai gravar, pode deixar. Mas daí vai sair lá. Mas daí vai fazer lá também. Tá, então grava aí.
paz. Hoje nós teremos uma manhã um pouco diferente, né? Nós iremos permanecer sentados no período de louvor. Também a nossa internet está oscilante, então quem está em casa hoje, se for assistir pelo YouTube, vai ter alguma dificuldade agora no período da manhã. À noite vai estar normalizado, porque o culto está sendo gravado. Só a transmissão que está oscilante, tá bom? Então quem está em casa vai ter essa dificuldade. Se puder assistir à noite, melhor. Tá bom? E a gente também está transmitindo pelo grupo da igreja, o grupo do Facebook, tá? Então são essas informações. E agora a gente vai começar o nosso culto. Vamos nos colocar em oração. Agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele guie, né, os nossos passos, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, agir. Que Ele controle, né, todas as coisas nesta manhã. Pedindo ao Senhor também sabedoria, entendimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta manhã, agradecemos pela tua presença, agradecemos pelo teu cuidado durante a semana, a cada dia que tem se passado, agradecemos pela tua proteção, agradecemos pela provisão do Senhor na nossa vida. Nós pedimos também pelos nossos irmãos que estão em casa, que assistirão a transmissão do culto também, Deus. Pedimos pelos irmãos enfermos também nesta manhã, Senhor Jesus. Pedimos que teu Espírito Santo visite a cada filho, a cada filha tua, Senhor, nesta manhã. Peço que teu Espírito fale aos corações, toque nas emoções, toque nos corpos, Deus, que estão enfermos, Senhor Jesus. Toque nos corações, Pai, que estão enfraquecidos, desanimados, angustiados, Senhor Jesus. Derrama da tua paz, Deus. Derrama da tua bênção nesta manhã sobre os teus filhos, Senhor Jesus. Nós pedimos a ti, Pai, que o Senhor agora coloque no nosso coração um espírito adorador, Senhor, um espírito quebrantado. Que o Senhor coloque no nosso coração desejo de te adorar, de te agradecer em palavras, Senhor Jesus, em forma de música, Senhor. E que todas as coisas agora, Senhor, estejam voltadas a Ti, Deus. Então, peço que o nosso pensamento agora esteja ligado ao Senhor. E que o Senhor fale conosco nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa música que nós vamos cantar agora, ela fala: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Então, nesse momento, como estamos com um número reduzido, alguns irmãos estão em casa, outros vão assistir o culto depois, você pode colocar a sua mão ou levantar a sua mão em direção à casa dessa pessoa, ou já orar por ela, conforme a música for, né, sendo cantada. Você esteja em oração por essa pessoa, né, que você tem no coração, algum irmão ou alguns irmãos, né, que você esteja em oração por eles, tá bom? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. Não vou calar meus lábios.
Jesus, que as tuas águas passem nesta manhã, Senhor Jesus, sobre o teu povo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Jesus. Amém, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Enche-nos, Deus, do teu Espírito Santo. Enche-nos a cada dia, Senhor. Enche os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, os idosos, as crianças, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Glória seja o teu nome, Pai. Entronizado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, esse período de louvor, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor use nesta manhã o pastor Emerson, Senhor, para entregar a Tua palavra, Senhor Jesus. E que ela venha, Senhor, tocar o nosso coração, que ela venha florescer em nosso coração, encontrar terra fértil para cair, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. As ofertas agora? Graça e paz à igreja, amém? Isso também é um momento da gente louvarmos a Deus, agradecer a Deus, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, das nossas contribuições. Enquanto você prepara aí a sua bênção, deixar alguns toques, alguns avisos. A campanha, para o fechamento das portas, das janelas, continua, meus irmãos. Ouçam aí o vídeo e que Deus possa falar ao coração de cada um de nós para contribuirmos na casa do Senhor. Também queria deixar mais um toque referente à cesta básica. Gostaria de avisar os irmãos, até aqueles que estão em casa, e aqueles que ainda não participam ou não estão participando de uma célula, não é porque você não participa da célula, é que você não está numa célula, que você vai deixar de contribuir com a cesta básica. Eu vou prestar conta aqui aos irmãos e à igreja. Hoje a igreja mantém 6 famílias com cesta básica, tá? Aí tem células que são pequenas, que não têm condições de montar uma cesta básica, mas não tem problema, meus irmãos, nem minhas irmãs. Mesmo que você não esteja participando de uma célula, ou mesmo que o seu líder ou o líder da célula não tem condições de montar uma cesta, fiquem tranquilos. O importante é que você possa contribuir com um pacote de arroz, ou 1 quilo de feijão, ou um pacote de farinha, ou um pacote de papel higiênico. Esse produto chegando até a mim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu monto a cesta básica. Tá bom? Não fiquem preocupados se é a sua célula, ou não fique preocupado se você não pode comprar um pacote de arroz de 5 quilos. Eu sei que está caro, mas se você puder contribuir um pouquinho de cada coisa, ou só com 1 quilo de feijão, ou 1 quilo de sal, desde que chegue até a mim, essa cesta será montada e será suprida as necessidades dessas famílias, tá bom? Que Deus possa estar tocando o coração de vocês. Mas, irmão, como é que esse produto chega até você? Nós estamos ali o dia inteiro na igreja. Você pode dar uma passadinha, tocar a campainha lá, ou bate no portão, que a gente recebe, eu levo para casa e monto, não tem problema nenhum. Fica tranquilo, fica em paz. O importante é a igreja participar, é a igreja contribuir. Eu sempre falo aqui, você tem noção, a gente está em casa, às vezes, almoçando, tomando café ou jantando, e o nosso irmãozinho, a nossa irmã, com necessidade na sua casa, entendeu? Então vamos dividir, vamos repartir aquilo que Deus nos dá, vamos abençoar também os irmãos, tá bem? E ainda lembrando referente à contribuição, se você tem dificuldade de fazer depósito, fazer transferência, nós estamos ali o dia inteiro na igreja. O pastor Emerson está, antes era terça e quinta, ele está quase todos os dias ali com a gente, para receber as contribuições, e mesmo que ele não esteja, eu ou o Vicente pega, guarda lá na mesa dele, quando ele chegar, ele faz o relatório, ele anota no seu cartão de dízimo que está lá, no relatório, encaminha para o banco, encaminha para o irmão Joaquim, é tudo feito com transparência, meus irmãos, fiquem em paz. O importante
é que você sinta o prazer, sinta a vontade, sinta o amor de contribuir, ou de uma forma ou de outra, amém? Vocês me perdoem se eu estiver sendo muito chato, mas a gente tem que falar, a gente tem que participar, porque nós somos igreja, e a igreja de Cristo é isso, tá bom? Então, meus amados, se você é líder de célula, tem dificuldade de montar a cesta, fica tranquilo, fica em paz, mas o importante, o que chegar até minhas mãos será montado a cesta básica. Só para vocês terem uma ideia, tem uma célula que senhoras de idade, elas têm dificuldade de pegar o mantimento, então ela pega em dinheiro, envia até mim. O que é que eu faço com o dinheiro? Eu compro aquilo que tem que montar, que falta para montar a cesta básica, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, e vamos orar e entregar o melhor para a mão do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está o teu povo. Esse é um momento também de louvor, de adoração. Então nós estamos também, Senhor, te louvando, te adorando com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com as nossas contribuições. Que o Senhor possa abençoar grandemente o teu povo, que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar grandes bênçãos, Pai, espirituais e materiais. Abençoe grandemente, Senhor, a tua igreja. Abençoe também, Senhor, este governo que irá administrar, Senhor, as finanças da tua igreja, Pai. E assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, e amém, Senhor. Bom dia a todos, graça e paz, amém? Vamos ter mais um momento de oração para os nossos irmãos que estão enfermos, amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, colocar diante do Senhor nesta manhã, Deus, todos aqueles, Deus, que se encontram enfermos, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nós colocamos aqueles, Deus, que estão naquele leito de hospital, pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ali visitá-los, Pai, de uma forma sobrenatural, Deus. Senhor, trazendo a cura do Senhor, Deus, sobre a vida deles, ó Deus. Senhor, abençoa eles em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também, Deus, todos aqueles que estão lutando, Deus, contra algum tipo de enfermidade, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha visitar essa casa agora, Deus, com uma providência de cura, Senhor. Deus, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja esquadriando, Pai, esse corpo agora, e removendo, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, todo e qualquer tipo de enfermidade, todo e qualquer tipo de tumor, seja ele qual for, ó Pai. Senhor, nós oramos, Pai, no nome de Jesus, Pai, pedindo a cura do Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós sabemos, Deus, que Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus perfeito, ó Pai. Tu és o maior planejador, Senhor, das nossas vidas, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha trazer palavras, Pai, palavras de encorajamento, palavras de convicção ao coração desses, Pai, que estão enfermos, dos seus familiares também, Deus, para que eles possam prosseguir, Senhor, para que eles possam perseverar em meio às dificuldades, em meio às situações difíceis, ó Deus. Senhor, nós oramos por isso, Deus, um derramamento do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama, Senhor, do Teu poder, da Tua graça sobre a vida, sobre a família, Senhor, de cada um desses que estão enfermos, Pai, nesta hora, Deus. Senhor, a Tua igreja ora por cura nesta hora, Deus, em nome de Jesus, Pai, por favor, manifesta do Teu poder, manifesta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos já agradecendo ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, Papai, amém, Deus. Já aproveitando também, Deus, nós queremos colocar, Deus, a vida
do pastor Emerson, Pai, diante do Senhor nesta manhã, Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Teu Filho se preparou para estar aqui, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que a última palavra sempre será do Senhor, Deus. Então, Deus, que o Senhor venha usá-lo, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor, nesta manhã, Deus. Que o Emerson venha a ser um instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Deus. Que tudo aquilo, ó Deus, que ele for falar, Deus, sabe, Deus, que o Teu Espírito leve a palavra, Senhor, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, Deus, como algo, sabe, suave, necessário, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu oro, Deus, pedindo a Tua proteção, Senhor, antes, durante e depois da mensagem sobre a vida dele, Pai. Repreendemos todo e qualquer tipo de mal, todo e qualquer tipo de acusação sobre a mente dele, no nome de Jesus. Que o Emerson, ele suba aqui apenas, Deus, para glorificar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, Deus, porque o restante é o Senhor, Deus, é o Senhor que vai fazer, Deus. Então que assim seja em nome de Jesus, Pai. Nós queremos abençoar, Deus, a vida do pastor Emerson, Senhor Deus, que o Senhor traga a tranquilidade, a paz do Senhor ao coração dele, Pai. Em nome de Jesus, nós já agradecemos por esse momento, agradecemos pela vida dele, Pai. Em nome de Jesus, amém, querido. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Aos que estão aqui presentes, aos que estão assistindo via internet, o nosso culto. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o culto, ou reassistindo novamente. É uma bênção poder estar aqui, né? Estamos tomando todos os cuidados, com um grupo reduzido, e crendo que o Senhor direciona e abençoa nossas vidas conforme a sua vontade. Eu sei que os irmãos já oraram por mim aqui agora, né? O pastor Wagner fez essa oração, mas eu queria fazer mais uma pequena oração, antes de compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa tarde, por essa noite que virá. Muito obrigado, Senhor. O Teu Espírito Santo que nos ensina, Pai, a orar, a falar das Tuas palavras, a edificar o nosso irmão, a nossa irmã. É o Teu Espírito Santo, Pai, que nos auxilia também nas nossas fraquezas, Pai. E Tu sabes e conheces todas elas, Pai. Por isso, nessa manhã, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor dê graça ao nosso coração, à nossa mente, para entender um pouquinho da Tua vontade, Senhor. Nos dá essa graça, porque sem o Senhor nem isso a gente é capaz de fazer, Pai. Somente o Teu Espírito, Pai, pode desarmar o nosso coração, pode desarmar o nosso interior para receber a Tua boa palavra, a Tua boa semente. Pai, tudo aquilo que por acaso eu não for capaz de falar aqui, Senhor, devido a minhas limitações, debilidades, que o Espírito do Senhor fale ao coração da Tua igreja que está aqui presente e daqueles que estão online, Pai, via seja YouTube, Facebook. Abençoa, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Cuida de cada um, Pai, de cada família aqui representada. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, queridos, o tema de hoje é oração, como já foi compartilhado via link. É um tema que o Senhor colocou no meu coração na quinta-feira, que foi o dia que eu participei da célula do irmão Carlos, da irmã Luciana, ali com um grupo via Zoom, enquanto estávamos
ali se preparando, orando pela célula, o Senhor colocou fortemente no meu coração algumas passagens bíblicas que falam a respeito da oração. A Bíblia tem centenas de textos, queridos, desde Gênesis a Apocalipse, centenas falando, né, algo sobre oração, ensinando sobre a oração, ali nos mostrando como Deus agiu através da oração, né, como Deus usou pessoas através desse tempo de comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, com o Pai. Então foi um tema que ardeu no meu coração e eu compartilhei com a célula, só que aí eu entendi no meu coração que devia compartilhar com vocês também. Vai ser um pouco temática hoje a nossa pregação. Eu vou ler alguns versículos em textos separados do Novo e do Antigo Testamento, vou estar aqui compartilhando e eu creio que o Senhor vai nos abençoar apenas com a leitura desses textos. Bom, domingo passado o pastor Wagner pregou em cima do texto de Atos 23, versículo 11, e o tema foi coragem, né? Quando Deus se apresenta ali ao apóstolo Paulo num momento difícil da vida dele. Para quem não lembra ali o contexto, Paulo estava correndo risco de vida, né? Os seus perseguidores queriam literalmente despedaçá-lo, né? Tratá-lo com violência. Talvez ele estivesse ali desanimado até da oração também, né? Ou ali num momento crítico e Deus aparece para ele e diz: olha Paulo, você seja corajoso, né? Tenha coragem, porque o meu propósito para você é te levar até Roma para que você pregue o meu evangelho na capital do Império Romano, que era Roma. Então Deus ali encoraja Paulo dizendo: olha, eu vou sustentar você até que você cumpra o propósito pelo qual eu te chamei, queridos. Então o mesmo Deus que nos chamou um dia, né? Não sei se foi há 1 ano atrás, 10 anos atrás, não sei quando foi que você teve um encontro com Cristo, mas o mesmo Deus que te chamou é o Deus que é fiel para te sustentar em toda e qualquer circunstância, né? Te manter vivo até que o propósito dele seja cumprido na tua e na minha vida, na nossa vida como igreja, como comunidade espiritual em São Vicente, né? No Jockey Club especificamente. Então esse Deus, ele é poderoso, queridos, e muitas vezes para a gente ter uma vida de oração também é necessário coragem, né? É necessário ali ter perseverança, uma disposição de se colocar diante do Senhor. E o primeiro texto que eu queria ler está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, eu estou com a minha tradução aqui, a Bíblia Almeida, século 21, se tiver um pouquinho diferente da transmissão aqui não tem problema. E o autor de Hebreus, ele encoraja os cristãos daquela época, do primeiro século ali, das primeiras décadas depois de Cristo, a justamente isso, a terem coragem, intrepidez, confiança, ousadia, para se achegar ao Senhor, para ir até o santo lugar. O versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus diz assim na minha tradução: portanto, irmãos, tendo coragem, né, ou ousadia, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ou acesso, que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22, aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Então aqui, através do sacerdócio de Cristo, nós temos esse acesso a Deus, né? Através da entrega do seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz, por nós, né? Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós temos esse acesso, essa comunhão com Deus, né? Diariamente é possível, desde que nos acheguemos a Ele, né? Nos aproximemos dele com confiança, com fé em nosso coração, queridos. Então é necessário ter coragem nos dias de hoje de nos aproximar do Senhor,
né? O nosso tempo também é um tempo difícil, é diferente da situação do apóstolo Paulo, como foi citado no começo, mas estamos vivendo que é um momento de pandemia, onde alguns números têm aumentado, né? Existe uma certa insegurança, incerteza sobre algumas coisas. Então nós devemos, querido, nesse momento clamar ao Senhor, nos apegar e nos achegar a Ele, como o texto aqui nos encoraja, né? Tendo sido ali purificado, salvo pela graça de Deus, queridos. E uma coisa é certa, queridos, a oração ela tem origem em Deus. Por quê, queridos? Antes de me converter, eu não orava. Antes de eu ter um encontro com Cristo, antes de eu nascer de novo, né? O que é, Emerson, nascer de novo? Para você que de repente está me assistindo, que nunca ouviu essa expressão, nascer de novo é quando o Espírito Santo toca o seu coração, o Espírito Santo de Deus, e Ele ali regenera você por dentro, né? Ele te limpa de dentro para fora, fazendo você enxergar o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra como você nunca enxergou antes, porque somente pelo Espírito de Deus nós podemos entender e discernir a palavra de Deus, podemos aprender e absorver os seus ensinamentos. Queridos, o pecado ele causou essa separação na humanidade, de maneira que o nosso desejo não é orar, o nosso desejo é viver segundo as nossas próprias forças e vontade. Então estamos afetados por isso, e quando nos convertemos, o Senhor começa a realinhar a nossa vida por dentro, nos mostrando qual é as suas prioridades, né? O Espírito de Deus coloca no nosso coração esse desejo de nos aproximar dEle, queridos. Então é importante a gente ter essa noção. Queridos, se temos falhado na oração, se temos deixado de orar, é porque estamos confiando em nós mesmos, é porque deixamos de confiar no Senhor. Um sinal de que não estamos confiando no Senhor ou estamos agindo com incredulidade na nossa caminhada cristã, na nossa vida, é quando nós não dependemos dEle. E uma da maneira de você dizer que você não depende de Deus é justamente quando você se afasta da oração. A oração ela demonstra a humildade do teu coração, de você reconhecer que você precisa do teu Senhor, que você não é capaz de fazer algo ou alguma coisa sozinho. A oração ela revela um pouco dessa nossa humildade que somente o Espírito de Deus pode gerar no nosso coração, porque é Deus que nos leva para próximo dEle. E é interessante, queridos, que o próprio Jesus, ele orava ao Pai, né? Ele tinha comunhão com Deus. É interessante lembrar que logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde ele passou 40 dias em jejum e oração. 40 dias antes de começar o seu ministério. Depois desse tempo ele foi tentado. Veio ali o tentador para ele, né? Tentá-lo para que ele desviasse, deixasse os caminhos do seu pai. E a oração ela tem esse poder, meus irmãos e minhas irmãs, de nos fortalecer contra as tentações deste mundo, contra as tentações dessa vida. E uma das tentações é justamente essa, você ficar alienado aquém da vontade do Senhor. Então, assim como Cristo orou para estar preparado para aquele momento de tentação, nós também devemos orar, queridos, para estarmos preparados, porque as batalhas da vida, elas virão, né? Seja hoje ou amanhã, né? Sempre existe esses momentos. E a oração, ela nos fortalece, assim como Jesus se fortalecia, né, em comunhão com o Pai através da oração. Nós devemos seguir o seu exemplo, para estarmos atentos contra o nosso tentador, que Satanás ele existe, como eu disse aqui na última pregação, isso é uma realidade. A Bíblia, né, mostra ali ele como o pai da mentira, como o acusador dos cristãos. E um outro ponto, queridos, que eu queria destacar, está em Mateus 6, versículo 6, que eu queria ler com vocês, que é quando Jesus ensina os seus próprios discípulos como deveria ser a oração. Mateus 6, versículo 6. Jesus disse assim para seus discípulos: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que o vê em secreto te recompensará. Mais uma vez, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto,
e teu Pai que o vê em secreto te recompensará, queridos. O que é isso, né? Tempo a sós com Deus. Às vezes você não tem um quarto específico, né? Mas você tem um lugar, um momento do seu dia que você consegue ficar ali sozinho com Deus, e aí você pode orar ao Pai que te vê em secreto. E Jesus estava ensinando ele justamente porque os fariseus daquela época, né, os religiosos, eles gostavam de orar publicamente, né, de se aparecer, eles gostavam de ser vistos, de ter fama, né, admiração para si. E Deus está falando, olha, vocês não devem ser assim, deve ser diferente. Vocês devem procurar um local ali para vocês ficarem sozinhos com Deus. Vocês devem ter esse tempo nesse local secreto, nesse local escondido, onde vocês vão ter comunhão. Por quê, queridos? Quando estamos sozinhos, é quando muitas vezes nós nos mostramos ou nos revelamos de fato quem nós somos. Alguém já disse que caráter é tudo aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Quando estamos sozinhos diante de Deus, somos tudo aquilo que somos de verdade, né? Estamos ali despidos, sem vestimentas diante do Senhor, porque Ele enxerga o profundo da nossa mente, do nosso coração. Nós podemos esconder, querido, as coisas das pessoas, dos nossos pastores, líderes, do nosso familiar, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais, mas não podemos esconder nada diante do Senhor. Então, Cristo está aqui encorajando, olha, né, se aproxime de mim, né, seja quem você precisa ser, abra o teu coração, porque é nesse tempo, queridos, a sós com Deus, que nós desenvolvemos esse diálogo entre duas pessoas. Eu queria só aqui dar uma ilustração. Quando você está acostumado a ir a um estabelecimento, seja uma padaria ou um supermercado, você tem contato com aquele atendente ou aquela balconista, ou aquele segurança ali do estabelecimento, e você passa a conhecê-lo de alguma forma, de maneira que se você estiver andando na rua e você vê ele passando, você vai reconhecer, poxa, ele trabalha naquele supermercado, ela atende lá naquela padaria. Mas o fato de você conhecer essa pessoa não diz que você tem intimidade. Para ter intimidade com alguém, você precisa gastar tempo, sentar junto, tomar um café da manhã, às vezes um café da tarde, ou uma janta durante a noite, ou um bate-papo via telefone, celular. Então, querido, só é possível um relacionamento, uma intimidade, quando a gente se dedica a tempo. E nós precisamos, na nossa vida, dedicar tempo ao nosso Senhor. O lugar de oração, igreja, é o lugar também onde nós temos o nosso tempo de arrependimento e confissão de pecados. É nesse local ali que não está ninguém te vendo, que você fica mais à vontade, livre para falar para o Senhor aquilo que você é verdadeiramente, aquilo que você é por dentro. O Salmo 51, eu queria ler aqui com vocês, uma oração de confissão de Davi, que nos dá esse exemplo, nos ensina. Porque o apóstolo João fala que aquele que não tem pecado mente, porque todos nós pecamos de alguma forma. O Salmo 51, versículo 1, olha só a oração de Davi, o rei Davi: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias. Olha o versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Aqui é a oração, queridos, de um famoso rei da história de Israel, confessando o seu pecado ao Senhor, aquilo que ele entendia que tinha ofendido a Deus. Então, nesse tempo de oração, é um local para a gente também se arrepender dos nossos pecados. É esse local de confissão, igreja, onde nós vamos pedir ao Senhor, como Davi pede aqui no Salmo 51, Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração disposto a te obedecer e cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Porque, queridos, o nosso coração, a nossa inclinação é para o mal, mas a inclinação do Espírito de Deus que habita em nós é para o bem, é para o amor, a santidade, a justiça. E também, queridos, esse lugar de oração, ele é onde buscamos ajudas para os nossos medos. Olha só. Quantas pessoas hoje têm sofrido de ansiedade, depressão, não só por causa da pandemia,
várias situações que ocorrem, seja durante a jornada ou o contexto que a pessoa vive, e muitas vezes estamos ali apavorados com medo. Eu sofri com medo e muito ano passado, mas também, queridos, tem uma oração na Bíblia que fala sobre isso, uma oração onde o salmista, estou abrindo aqui o texto, Salmo 56, que fala sobre essa situação, e é onde nós buscamos força. Salmo 56, versículo 3, diz assim, provavelmente um salmo de Davi também: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então, queridos, o lugar da oração é o lugar onde você adquire confiança no Senhor num tempo de medo. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, queridos. Eu lembro que eu tive muito medo ano passado, medo de muitas coisas mesmo. Medo de ficar só, medo de não saber o que fazer, medo de não acreditar até mesmo em um futuro, porque eu estava justamente ali desanimado, triste, ansioso, depressivo, extremamente. Mas o Senhor, queridos, por sua graça, tem me ajudado, Eu tenho experimentado pela graça de Deus um pouco dessa palavra, que é o Senhor me sustentando em meio aos meus receios, às minhas dificuldades. Então é na oração, queridos. Se você está me ouvindo aí em casa, você está passando por uma situação de medo, pegue esse salmo, medite no Salmo 56, leia o versículo 3, faça disso a tua oração. E eu quero deixar aqui um conselho para todos aqueles que têm enfrentado batalha para orar, porque às vezes surge angústia, surge as distrações, surge o entretenimento e você não consegue. Leia um salmo em voz audível para você. Eu queria deixar esse conselho para a igreja de Cristo hoje. Se você está enfrentando dificuldade na oração, leia um salmo, como o 56 e o 51, em voz audível, e você vai perceber que no final daquela leitura, algo mudou em você. Por quê, igreja? Porque a oração, ela não muda a essência de Deus, ela muda quem você é, quem eu sou. Deus, queridos, é imutável, mas você precisa sofrer mudanças, Você muda devido à ação do Espírito Santo santificando a sua vida. Você muda se você não der ouvido à voz do Senhor, você sai da rota, mas Deus, Ele é imutável. Então quem precisa do Senhor somos nós, e a oração é esse meio. Então, é nesse lugar onde é possível também, queridos, entregar as nossas ansiedades, como eu já falei um pouco aqui no Salmo 56, e aí o texto de referência está lá em Filipenses capítulo 4, quando fala que nós devemos fazer as nossas ansiedades e petições, Paulo aconselhando aos cristãos daquele tempo: olha, deixe a ansiedade, as petições, os clamores de vocês conhecidos de Deus através da oração. Ou seja, a oração é essa terapia da alma, igreja, essa terapia que traz alívio a essa ansiedade interna, a esses pensamentos obscuros. É aquele momento que você coloca diante de Deus e Ele traz alívio. E um outro ponto importante que a palavra de Deus nos ensina sobre a oração, e o próprio Jesus também ensina, é que a oração, ela não é só individual, ela é comunitária. Existe a oração individual no seu tempo a sós com Deus, na sua casa, mas também existe a oração que ela é pública, comunitária, que ela é feita entre 2, 3 ou mais pessoas, seja um número reduzido, como estamos aqui hoje, já fizemos, ou através de uma reunião de célula via Zoom, um pequeno grupo, ou um momento que você liga para alguém, ou quando você, até mesmo um áudio ali, transmitindo algo, que seja a vontade do Senhor para aquela pessoa. E a Bíblia fala isso como? Quando o próprio Jesus ensina ali a oração, do Pai Nosso, ele já começa no plural, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Ali é um clamor, comunitário, pessoas desejando juntas ali esse desejo que o reino de Deus venha até nós. E há exemplos no Novo Testamento. Atos 2:42, eu queria ler aqui com vocês um exemplo bastante conhecido. Eu lembro que o pastor Marcos gosta muito desse texto. Eu acho que talvez a pessoa que eu mais vi pregar, ensinar e falar sobre esse texto é o nosso pastor. Atos 2:42.
E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, igreja. Então eles estavam juntos naquele primeiro momento, ali depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, eles estavam juntos, dividindo muitas coisas, mas também orando. Então é necessário a gente ter tempo de oração comunitária, né? Eles adoravam a Deus junto através da oração. E não só isso, como comunidade eles buscavam o favor de Deus junto, que é o que nós estamos fazendo quando nós oramos aqui pelos enfermos hoje, né? Quando nós oramos pelo nosso país, quando nós oramos pelos necessitados, por nossos governantes, nós estamos buscando o favor de Deus junto. E uma outra experiência que a Bíblia relata está justamente em Atos, capítulo 12. Olha só o versículo 5 de Atos capítulo 12, quando Pedro havia sido preso, né? Pedro estava na prisão, por desagradar ao sinédrio, né? Aos religiosos daquela época. Versículo 5, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus, com insistência em seu favor. Olha só, queridos, estava preso, né? Isso, mas havia oração incessante nessa tradução, a Deus por toda parte da igreja a favor dele. Então era um momento difícil para um dos irmãos daquela comunidade, no caso o apóstolo, e a igreja estava ali sem parar orando. Da mesma forma hoje nós devemos sem parar orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Nós temos aí Dilaine, irmã Marinalva, irmã Marili, o irmão Cláudio e muitos outros, né? A irmã Andréia, que ainda está se recuperando, é delicada a situação dela. Então temos muitos outros, devemos sim, sempre que lembrar, orar por esses irmãos e irmãs, porque esse é o exemplo que está relatado aqui na igreja de Atos, que oração comunitária, oração junto, não só, mas junto, e assim Deus é santificado, o nome de Deus é santificado em nós, assim o reino dele é expresso através de um coração sincero, se achegando a ele. E um outro texto, queridos, é bem conhecido, esse eu não vou nem ler, que eu não quero me estender aqui no horário, é o texto de Romanos 8, 26 e 27, que fala que é o Espírito de Deus que nos ensina a orar. Emerson, não sei orar, não consigo. Peça ao Espírito Santo de Deus que ensine você, porque realmente nós não sabemos. Mas esse texto aqui, Paulo fala que é o Espírito Santo que ora através das nossas fraquezas. Ele nos dá esse socorro, ele nos auxilia na nossa fraqueza. E eu queria aqui lembrar o Salmo 34, versículo 6, que é uma declaração bem bonita, né? O salmista fala assim: olha, este pobre homem clamou e o Senhor o livrou de todas as suas aflições. Salmo 34, verso 6. Este pobre homem clamou e o Senhor o livrou de todas as suas aflições. Isso é coisa, tribulações, né, na RA. Isso é coisa linda, queridos. Nós somos pobres de espírito, porque dependemos do Senhor, porque reconhecemos o nosso pecado diante dEle. E continuando aqui, um outro texto bem conhecido, Romanos 12, versículo 12. Ele não só livra a gente da tribulação, mas Deus, Ele é a esperança na tribulação. Romanos 12, versículo 12, só um momento. Vou ler aqui na minha tradução. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só, querido, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, se você está passando por um período assim. E o que? Perseverai na oração. Mas o encorajamento dos cristãos daquele primeiro século, que viviam em uma situação muito mais difícil, talvez que a nossa, mesmo com a pandemia. Olha, alegrem-se na esperança. Qual é a esperança? Do que Cristo, né, fez por nós na cruz, né, daquilo que irá acontecer quando Ele retornar um dia. Sejam pacientes, né? A paciência é esse fruto do Espírito Santo. Às vezes não temos paciência, precisamos de graça divina para exercer esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito.
e precisamos perseverar na oração. Então, a oração ela também nos ajuda, queridos, porque às vezes Deus não vai te livrar completamente da tribulação, mas Ele vai te dar graça e revelar para você o como Ele está do seu lado nesse momento de tribulação. E é isso que eu tenho aprendido, que Deus está comigo, que muitas vezes Ele não vai me livrar, né, de todas as tribulações e dificuldades, mas Ele vai estar do meu lado durante elas, né? Durante o momento que eu estiver passando por ela, porque Ele prometeu: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Seguir Jesus não significa só ter um bem-estar, né, físico, espiritual e material. Não, seguir a Cristo significa também lidar com aflições, porque Cristo precisou lidar com aflições, né? Cristo teve vários momentos na vida dele que nós percebemos ali uma atividade contrária ao seu ministério, mas nós temos esse consolo de saber que Ele está conosco, igreja, e que nenhuma lágrima, e que nenhuma tristeza, nenhum choro é para sempre, né? As lágrimas, como alguém já disse, são só para esta vida, porque na eternidade não haverá lágrimas. O texto de Apocalipse diz: Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, queridos, vamos nos alegrar na esperança, vamos nos manter pacientes nesse período de tribulação e vamos perseverar na oração, porque essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. E para encerrar, queridos, eu queria ler um outro texto que está no livro de Judas. Judas, não o Iscariotes, tá? Esse Judas aqui é o meu irmão de Cristo, que deixou esse relato. Antes de Apocalipse tem um livro na Bíblia chamado Judas, uma carta, apenas um capítulo. E ele dá um conselho que serve para mim e para você. E eu quero encerrar esse tempo de mensagem com essa palavra. Judas 1, versículo 20: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, né? Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aqui ele está dando o conselho para eles se manterem na fé em Cristo, perseverando no Espírito de Deus. Por quê, queridos? Naquele tempo surgiram falsos mestres, homens sem caráter que geravam um engano aos primeiros discípulos de Cristo, às primeiras igrejas ali daquela época. E o conselho aqui de Judas, meu irmão de Jesus, é para que através da fé e da oração eles fiquem ali protegidos, atentos a esse engano. Eles consigam resistir a esses homens sem caráter, esses homens que inclusive nos dias de hoje usam do engano para ludibriar, manipular pessoas com um intuito ruim, ou querendo glória, né, sustento para si, e isso está cheio em nossos dias. Então, um dos benefícios, né, que a pessoa que ora, ela adquire, junto com a obediência, é claro, a palavra de Deus. Não adianta você orar e não obedecer a um princípio bíblico, muito importante isso para você que está em casa. Não é só orar, é obedecer aos mandamentos do Senhor, é obedecer aquilo que a palavra ora, porque se você ora, mas você não obedece, queridos, logo você está em descrédito, né? Logo a sua oração não tem como ser respondida, se no teu coração há uma desobediência a um ensinamento que o nosso Senhor estabeleceu na sua palavra. Tanto que nós sabemos que fé, ela é um posicionamento, porque não adianta você dizer: olha, eu tenho fé, mas você não se posiciona em fé diante daquilo que Deus está propondo para a sua vida, né? Você não toma a decisão que Deus colocou no teu coração para tomar, ou você até mesmo resiste de entregar a sua vida aos caminhos do Senhor. Então a oração, ela tem esse poder de proteger toda uma comunidade desses falsos mestres, proteger a tua mente de falsos ensinamentos, né? Proteger o teu coração do engano, queridos, porque acima de tudo nós devemos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede as fontes da nossa vida. Nós guardamos o nosso coração quando oramos e nos entregamos ao Senhor.
Bom, queridos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido bênção para o teu coração, para você que está em casa, que o Senhor nos abençoe essa semana, tá bom? Depois eu vou colocar os versículos no grupo dos líderes, para eles poderem compartilhar esses textos com vocês, através do WhatsApp. Que Deus abençoe. Eu queria somente orar aqui, encerrando, depois nós vamos ter um último cântico. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque ela é a verdade para nós, Senhor. O Salmo 119 diz que lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua Palavra, Senhor. De maneira que aquele que tem os Teus mandamentos e os guarda é aquele que ama o Senhor, Pai, e que não anda nas trevas também, Pai. Senhor, então que a Tua igreja, Pai, possa ouvir e obedecer a voz do Senhor através da Tua Palavra, Pai. Oh Deus, que tenhamos esse coração sincero, humilde, Pai, purificado pelo Senhor, para poder se apegar a Ti, Pai, para poder entrar no santo lugar. Pai, o local está aberto, Pai, temos acesso através de Cristo Jesus pela fé, Pai. Oh Deus, esse lugar não é negado, Pai, para aqueles que creem no Senhor, Pai. Oh Senhor, nos ajuda, Pai, vivifica a nossa vida de oração nesses dias, Pai. E abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que tem passado por dificuldades nessa área, batalhas até mesmo espirituais, Senhor. Oh Deus, ajuda, fortalece, Senhor. Que o Senhor coloque por terra, Pai, segundo o Teu poder, Senhor, todos esses empecilhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse domingo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, igreja. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar